De onde vêm os deuses? Como nascem os mitos? O que define a jornada de um herói? Essas e outras perguntas são respondidas por Joseph Campbell em O Poder do Mito. Nesse vídeo, nós vamos revisitar essa, que é uma das obras mais importantes do século XX para compreender o nascimento das histórias, como as jornadas heróicas se estruturam e como a sociedade ao nosso redor e também a nossa própria individualidade é formada. Preparados para Joseph Campbell e um mergulho na tradição mítica e mística do Ocidente e do Oriente? Olá, eu sou Enéas Tavares e como vocês estão notando, estamos num cenário diferente. Na verdade, eu estou em casa, trouxe todo o material de gravação aqui para casa, respeitando o afastamento social e também um momento mais do que preocupante que todos nós estamos vivendo. Possivelmente os próximos vídeos, bem como o nosso curso de literatura greco-latina que começa na próxima semana, será gravado nesse cenário e não no estúdio. Relembrando, fique bem, fique em casa, se sair use máscara, cuide de você e cuide dos outros. E agora, vamos falar um pouco a respeito de Joseph Campbell e o seu O Poder do Mito. Falamos de um autor norte-americano que desde a sua infância e juventude era fascinado pela mitologia dos povos que formaram o território americano. Nos seus anos de juventude e de formação, Campbell revisitou os grandes textos da antropologia, com ênfase para Lévi-Strauss, os grandes textos da psicanálise, estudando cuidadosamente tanto as ideias de Sigmund Freud, como também as reflexões arquetípicas de Gustav Jung. Além desses, Campbell devorou autores como Gertrude Stein, James Joyce, Thomas Mann e John Steinbeck, contemporâneos seus que levaram para a sua literatura não apenas uma reflexão afiada e precisa sobre os seus dramas contemporâneos, como também uma releitura instigante dos mitos, lendas e estruturas que formam a sociedade. Nesse caldo de reflexão acadêmica, produção artística e crítica social, Campbell aprendeu a observar a história da cultura, tanto ocidental quanto oriental, com olhos muito cuidadosos, percebendo estruturas recorrentes, determinados padrões míticos, padrões narrativos, que resultaram na sua grande obra. Em 1949, ele publica O Herói de Mil Faces, a primeira grande obra de Campbell e talvez a responsável por você já ter ouvido falar o nome desse autor. É dele a expressão A Jornada do Herói, que décadas depois seria transformada por Christopher Vogler, um seguidor e um estudioso da obra de Campbell, no seu A Jornada do Escritor, no qual Vogler usa as ideias de Campbell para entender a produção cultural, ficcional, narrativa dos seus dias, com grande ênfase para a produção hollywoodiana. Voltando a Campbell, nas décadas de 50, 60 e 70, ele vai mergulhar nas estruturas míticas do mundo antigo e vai produzir a obra dividida em 4 volumes, As Máscaras de Deus. Nesses 4 volumes, ele vai visitar não apenas a cultura ocidental, a cultura oriental, a cultura do seu presente, como a cultura do passado, para dar conta desses padrões, dessas estruturas narrativas que se repetem em histórias, em ficções, em narrativas políticas e históricas, em reflexões filosóficas e especialmente em crenças religiosas. Em As Máscaras de Deus, nós temos um passeio por tudo aquilo que resulta, por tudo aquilo que cria a sociedade na qual nós estamos vivendo. Mas além disso, um passeio por tudo aquilo que estrutura a nossa capacidade reflexiva, a forma como nós montamos a nossa personalidade, a forma como nós respondemos ao mundo e conduzimos a nossa vida com determinados objetivos. Por fim, no final da década de 80, já muito próximo da sua morte, Joseph Campbell dará uma longa entrevista a Bill Moyers para um documentário para PBS, o canal norte-americano. O nome desse documentário, O Poder do Mito. Um documentário que também resultará no livro que nós estamos discutindo aqui. Em Um Poder do Mito, nós temos um registro da longa entrevista dada por Campbell, no qual ele revisita as suas principais ideias, divididas em 8 capítulos.
No primeiro capítulo, O Mito e o Mundo Moderno, Campbell revisitará boa parte das conexões que nos fazem voltar no tempo, através das histórias, através dos manuscritos, através das lendas, através do folclore, para conhecermos não apenas a nossa sociedade atual, como também para entendermos como essa sociedade foi formada. Nesse capítulo, Campbell vai discutir 4 principais funções de toda a estrutura mítica. A primeira dessas funções é mística. Através do mito, nós acessamos a busca do homem, a busca da humanidade por determinadas experiências de espiritualidade e transcendência. A segunda função do mito é cosmológica, ou seja, dar conta de uma explicação que para o período era científica, era material, era racional para a formação de todas as coisas. Como é que o mundo material no qual todos nós vivemos existiu? Antes de termos a ciência ao nosso lado e as suas elaboradas tecnologias, sejam elas mecânicas ou científicas ou mesmo conceituais, como é que as nações e comunidades do passado explicavam o mundo? Além de uma função mística e cosmológica, o mito também tem outras 2 funções fundamentais para Campbell. Uma delas é sociológica. Através do mito, nós conhecemos não apenas a nossa sociedade, mas as sociedades do passado. Como que antigas comunidades pensavam, estruturavam as suas leis, as suas religiões, os seus conjuntos de crença. Por fim, a função última de todo e qualquer mito é pedagógica. É nos ensinar algo a respeito dos nossos antepassados, a respeito das nossas religiões e especialmente a respeito de nós mesmos, das nossas buscas existenciais e da formação da nossa própria identidade. No segundo capítulo, A Jornada Interior, Campbell vai detalhar ainda mais essa busca pessoal, subjetiva, em direção ao mito. Aquilo que nós visitamos nos sonhos diz respeito a um mito individual, ao passo que o mito que as gerações contam para as gerações seguintes dão conta de um sonho coletivo, de um objetivo que acaba formando não apenas grupos minoritários de pessoas, como sociedades inteiras. No terceiro capítulo, Os Primeiros Contadores de História, Campbell vai detalhar quem foram os primeiros homens a acessar essa dimensão especial, não apenas da explicação do mundo em que nós vivemos, como também aqueles que possuíam a capacidade de comunicar essa explicação para uma determinada audiência. Hoje, nós costumamos separar os artistas ou poetas dos cientistas ou mesmo dos sacerdotes, aqueles que trabalham respectivamente com ideias científicas e com dogmas religiosos. Quando nós voltamos no tempo, essas diferenciações elas não existiam. E ao redor de um sujeito chamado xamã ou os antigos bardos, nós temos um líder espiritual, cultural, político, um líder mental que acaba aglutinando uma série de histórias. E ele é responsável não apenas por explicar o mundo, como também por transformar esse mundo em histórias que podem ser absorvidas, que possam ser consumidas, que possam ser apreendidas. No quarto capítulo, Sacrifício e Bem-aventurança, Campbell vai continuar desenvolvendo o seu argumento que parte da importância desses bardos, desses xamãs, desses primeiros contadores de história para o conteúdo dessas histórias. E boa parte delas tinham a ver com um sacrifício que um determinado herói ou que uma determinada divindade faz em benefício do seu povo. Através dessas histórias de conflito, lutas, grandes batalhas e sacrifício, se constituía naquelas sociedades um estado de bem-aventurança, presente nas histórias, presente no espaço social, presente em alguns cenários e em alguns lugares considerados sagrados. E é justamente aqui que nós revisitamos ou que nós reencontramos aquilo que falamos em vídeos anteriores dedicados a Austin Kleon. Em Siga em Frente, Austin Kleon detalha a criatividade e os passos necessários para continuarmos produzindo a nossa arte. E ele incentiva, baseado em Campbell, que todos nós tenhamos um espaço da bem-aventurança, um espaço em que nós podemos ficar sozinhos com os nossos pensamentos, com os nossos anseios e com os nossos sonhos. No quinto capítulo, finalmente, Campbell vai detalhar a estrutura que forma todo o percurso heróico e que vai resultar na sua jornada do herói. Revisitando heróis do passado, heróis que estão presentes no mito, como Édipo, Aquiles, Ulisses e tantos outros, bem como heróis contemporâneos, culminando
com Star Wars e a saga criada por George Lucas. Em entrevistas, Lucas menciona a dívida que Star Wars tem com as grandes ideias de Campbell. No decorrer, especialmente da primeira trilogia, Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi, nós vemos na saga da família Skywalker boa parte dos grandes elementos que constituem essa jornada. E aqui eu aproveito para fazer um primeiro elogio à obra de Campbell como um todo. Nessa obra não há hierarquias. Campbell, diferente de outros críticos, não faz diferença entre alta cultura e cultura popular. Para ele, os mitos do passado são tão importantes quanto os mitos do presente. E ele entende o papel do cinema, da literatura popular e também das histórias em quadrinhos para formar esse novo imaginário. No 6º capítulo, ele mergulha na figura da deusa, de personagens maternais como a egípcia Isis, a babilônica Tiamat, a cristã Sofia e a grega Gaia. Todas figuras maternais representadas na cultura através de uma relação muito presente e fundamental com a terra, com a materialidade, com a nossa experiência corpórea. Não é à toa que Campbell vai colecionar, assim como outros pensadores do século XX, com especial ênfase a Jung, por exemplo, figuras circulares, figuras cíclicas, figuras de mandala, que darão conta menos de uma história cósmica linear com começo, meio e fim, e mais como uma história cíclica, no qual as estações, os dias, os espaços temporais vão voltar aos seus ciclos correntes. E é justamente essa circularidade ou essa continuidade entre nascimento, desenvolvimento, morte, nascimento, desenvolvimento e morte que dará conta não apenas do que nós vivenciamos nas estações e na progressão natural, como também na nossa própria existência. No penúltimo capítulo do seu livro, Campbell detalhará amor e matrimônio, a forma como os encontros amorosos e a nossa experiência do afeto de um lado e do erotismo, do desejo do outro, darão conta de uma busca por partes complementares ou de uma busca por unidade. E aqui ele volta novamente a figuras circulares e a imagem do yin e do yang, ou de partes separadas que convergem numa unidade. Do ponto de vista de Campbell, todas as grandes histórias de amor, especialmente as histórias míticas, dão conta dessa busca por completude e por unidade, algo que resulta em determinadas práticas sociais, sendo a principal delas ilustrada pelo casamento, pelo anel de compromisso, entre outras promessas, outras seguranças que casais de amantes dedicam um ao outro. Por fim, em Máscaras da Eternidade, Campbell enfatiza a pluralidade divina, a forma como nós encontramos não apenas em um Deus, mas em uma série de deuses, diversos elementos que nos ajudam a entender não apenas o passado, mas também a constituição da nossa própria cultura. Nesse capítulo ele vai detalhar a figura de Shiva, a deusa indiana que compreende os opostos da morte e do nascimento, ou melhor, os elementos complementares, que significam a destruição do passado e o nascimento do presente e o nascimento do futuro. Shiva, com seus múltiplos julgamentos, significa a natureza, que renova-se dia após dia, mês após mês. Gostou desse conteúdo? Então não esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber a notificação de novos vídeos e, se gostou, indicar esse vídeo a amigos e conhecidos que queiram saber mais a respeito de literatura antiga, mitologia ou então os outros assuntos presentes aqui no meu canal. Lembrando, a partir da semana que vem começa o nosso curso intensivo Literatura Greco-Latina, 12 vídeos curtos de 10 minutos, 15 minutos, que nos permitirão visitar as principais obras, as principais histórias e os principais autores da literatura grega e da literatura romana. Um grande abraço a todos vocês e o desejo de que vocês tenham boas histórias na companhia de Joseph Campbell, na companhia dos seus monstros, deuses, heróis e heroínas, na companhia do poder do mito, um mito que continua vivo, não apenas na sociedade que nós vivemos, mas também dentro de nós, nos nossos sonhos, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos. Até breve.